Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os achados do sebo. Se tem uma coisa que é boa no mundo, esse negócio se chama sebo. Lá a gente encontra livros novos, livros velhos em bons estados e com preços ótimos. Dessa forma, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns livros que eu encontrei, que eu não vi em outros lugares e que, se não fosse o sebo, eu nunca teria encontrado eles. Primeiro livro que eu vou falar, que já apareceu em outro vídeo aqui no canal, e como meu amigo diz, eu sempre tenho que falar de Crepúsculo em algum momento dos meus vídeos. A primeira parte de uma graphic novel de Crepúsculo. Ela vem com uma jacket, que essa tá um pouquinho acabada. Ela tá com rasgada, um pouquinho amassada, mas fazer o que, né? Eu paguei R$10 nessa edição, ela é capa dura, só que ela tá em inglês. E é o volume 1. Então, se eu não me engano, vai até a parte onde ela descobre que o Edward é um vampiro. Eu queria muito que eu tivesse, né, a parte 2, tanto em inglês e as duas versões em português. Porque quem viu o outro vídeo sabe que eu coleciono coisas, livros de Crepúsculo. Então, se alguém souber onde tem, me avise. Uma vez eu acabei achando na estante virtual, porém eu não lembro se eu tava fora de casa ou se eu não tinha dinheiro na época e eu acabei não comprando. E daí eu perdi, né? O segundo livro que eu vou mostrar pra vocês, ele é meio que uma série. E eu encontrei os 3 no sebo e nunca tinha ouvido falar da autora antes. Esse livro é Simplesmente Ana, é de uma autora nacional, da Marina Carvalho. Então, é um romance contemporâneo que conta a história de uma menina, a Ana no caso, que encontra o pai dela pelo Facebook. Na verdade, o pai dela encontra ela pelo Facebook e fala assim: ah, eu sou seu pai e você é uma princesa. E é onde começa a história. Eu acho a capa desse livro maravilhosa, tem várias anotações. E ele tem uma continuação e um spin-off. A continuação se chama De Repente Ana, que eu não acho tão bonita essa capa que nem a outra, mas é a continuação da história, então a gente tem que ter. E o spin-off, que é Helena, Filha da Princesa, que essa capa é incrível, é linda, zero defeitos nessa capa. E vai contar, essa aqui a história muitos anos na frente. E a Helena, que é a filha da Ana. Então é esse spin-off que conta a história da filha. O próximo livro, eu acho que eu nunca vi alguém comentando sobre ele. E a história é muito intrigante. O nome é Um Pequeno Truque da Mente, do Mitch Cullen. E aqui o autor ele vai retratar a história do Sherlock Holmes. Não é o mesmo autor, né, o que criou o Sherlock Holmes, porém a história vai retratar esse personagem na sua velhice, quando ele tem acho que 93 anos. Quando ele tá com 93 anos, então vai retratar essa concepção do Sherlock, que ele era um ótimo detetive, mas que com a idade ele tá começando a ter dificuldades, não consegue ter a mesma agilidade que antes, o raciocínio às vezes ele acaba falhando. E aqui na história a gente vai conhecer um garoto que ele tem muita curiosidade pela vida do Sherlock, pela história, pelo tudo que ele passou. E esse garoto sempre tá atrás dele. Deve acontecer alguma coisa na história que vai instigar os acontecimentos recentes. E tem a ver com uma abelha, por isso que tá na capa aqui. Anthony Bridgerton chora nesse momento. O próximo livro também é bem desconhecido, que é uma fantasia, que é A Canção do Súcubo. Eu já falei sobre essa série maravilhosa que eu amo demais. É uma série com 6 livros. Eu já fiz uma resenha e contei um pouco dela num vídeo que eu vou deixar ou aqui em cima nos cards ou vou deixar o link aqui embaixo. Então, se vocês gostam de história com vampiro, com anjo, com demônio, com duende, com magia, com contratos com o demônio, então essa é uma história pra você, uma fantasia incrível. E agora, um livro que eu amo, de uma história que eu amo, que virou um filme que eu amo demais, Jurassic Park. Ele tem esse corte vermelho, então é uma edição diferente. Infelizmente não tem orelha, o que deixa o livro mais frágil
e por ele não ter sido meu desde o começo, ele não foi muito bem cuidado e já tem alguns detalhes, umas marcas. Porém, esse livro é incrível e eu amo demais. Apesar desse pequeno defeito dele, ele é muito lindo. Tem alguns detalhes no meio para diferenciar. E a história, ela muda um pouquinho do que é apresentado no filme. Então, tem alguns detalhes, alguns personagens que são o oposto do que eles aparentam ser no filme. Não são tão gentis, queridos e atenciosos. Então, foi uma surpresa, mas eu gosto demais. O próximo livro, que eu acho que foi o melhor negócio, assim, que eu fiz, eu paguei R$20 nele, sendo que ele tá num estado impecável, não tem defeito nenhum nesse livro. Eu fui procurar ele pela internet e o valor dele normalmente é R$50. Eu não vi ele com um preço mais baixo. Esse livro é o Forrest Gump. Ele tem essa jacket nele que dá pra usar dos dois lados. Eu uso ela do lado azul e não do vermelho, por motivos de sebo tem essa mania de colocar preço na capa dos livros. E se tirar aquele ali vai rasgar. Então eu opto por usar do lado azul dele. O livro em si, ele é branco e ele tem um detalhe aqui, ó. Ele tem um detalhe em relevo que tá o nome, né? Tá escrito Forrest Gump. Ele é bem lindo. Tem esse banquinho preto que também é feito com relevo. Na parte de trás dele tem uma peninha. E as folhas de guardas, a da frente, ela é assim, ela é listrada. E a folha de guarda de trás, ela tem as estrelinhas da bandeira americana. E um outro preço aqui embaixo, porque sebos se contentam em colocar preço no livro mesmo. A edição é muito linda, ela tem ilustrações. E as cores das páginas é maravilhosa. Olha isso aqui. Eu acho que tá parecendo um vermelho, mas na verdade é tipo um pink. Um pink marca-texto, sabe? E tem o detalhe nessa cor em todas as páginas, ó. Outro livro que eu acho impecável, mas que tem o defeitinho da capa, é 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. A capa, ela também é sem orelha, então ela é bem fragilizada. E eu acho que eu paguei R$15 nesse livro, tá aqui o preço. A folha de guarda dela é desenhada e o papel da história, ele é amarelado e não é uma textura porosa, não é uma textura tipo comum para os livros que eu já vi. Ele parece que é meio plastificado. Essa edição, ela é comentada, então tem vários desses posts do lado fazendo comentários sobre a história. E pelo fato dessa folha ser essa meio plastificada, não sei definir, as cores das gravuras que tem durante o livro ficam bem mais vívidas. Ó. Ah, ela parece uma folha de revista. Isso, ela parece folha de revista. É uma edição muito bonita e tirando a capa, que ela tá um pouco gasta, né, tá amassada e não tem a orelha, então prejudica na hora de manter o livro, ele tá bem conservado e é uma edição maravilhosa. Outro livro que também foi achado, eu paguei R$15, foi Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. É uma edição em capa dura que tem os detalhes em dourados. O corte dele, em algum momento da vida, também foi dourado. Ó, dá pra ver um pouco do reflexo. Porém, agora já tá saindo, ficando com um corte normal. Ele tem um fitilho que também tá no último fio de vida dele. E por ser um livro mais antigo, ele já tem alguns amarelados e já tá mais debilitado, coitadinho. E a diagramação dele é mais apertadinha, mais juntinha. Então, pessoal, esses foram os livros que eu encontrei no sebo, mas não encontrei em nenhum outro lugar, que eu nunca tinha visto numa livraria comum e que eu comprei trazendo eles pra casa pra comporem a minha estante. E falando em compor minha estante, daqui a uns dias esse nenenzinho vai chegar aqui pra se juntar na minha coleção.
Esse livro é um livro que eu escrevi, é o meu original. Ele conta a história de uma mulher negra no período da escravidão, que ela acaba recebendo sua carta de alforria e a família que antigamente era a dona dela, a proprietária dela, acaba acolhendo ela. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse livro, uma sinopse um pouquinho mais detalhada, eu fiz um vídeo só pra isso, que esse eu vou deixar o link aqui embaixo, é só vocês clicarem lá e irem ver mais sobre essa história. Não esqueçam de comentar aqui embaixo pra engajar esse vídeo, deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Então é isso, gente! Tchau!